qual a quantidade correta de ração? Via de regra, e eu já falei isso em outras oportunidades, via de regra, a quantidade que a gente fornece sem interpretar vários outros fatores que a gente vai falar aqui ao longo dessa live, via de regra, 3% do peso vivo é a quantidade de ração que deve ser fornecida para os peixes. Então, vamos lá, se eu tenho um peixe de 1 quilo, 3% desse peixe de 1 quilo é o que eu preciso fornecer para esse peixe de ração por dia. Ou seja, um peixe de 1 quilo, 3 gramas, 330 gramas, né? Então, peixe de 1 quilo, 30 gramas por dia é a quantidade de ração que ele vai consumir, tá? Mas isso é via de regra, porque existem algumas particularidades e a gente vai falar sobre isso. Então, se eu não conheço um programa de alimentação, se eu não sei nada sobre qualidade de água, se eu não entendo nada sobre fases de produção, via de regra você segue essa recomendação, 3% do peso vivo. Então, pega lá o peso do peixe. O peixe está pesando 500 gramas. 3% de 500 gramas, quantos gramas de ração por dia você vai fornecer para esse peixe? Simples assim, tá? Essa é via de regra, uma regra geral, quando você não está levando em consideração as particularidades da sua piscicultura, da ração que você está fornecendo e de outros parâmetros que a gente vai falar aqui. Só que a gente pode adaptar a quantidade de ração que vai ser fornecida para cada fase de produção da sua espécie que você está produzindo, do peixe que você está produzindo. Então, de maneira geral, de novo, né? Então, eu tenho lá uma regrona geral, 3% do peso vivo. A segunda regrona geral é assim, que para alevinos, então para peixes de até 50, 60 gramas, que é onde a gente considera o peixe como um alevino ainda, você vai considerar aí que você pode fornecer até 10% do peso vivo desse animal, tá? Então, presta bem atenção que eu não estou dando um número exato para você. E você vai entender nas sequências, quando a gente falar dos outros 3 itens aí, das regrinhas de fornecimento de ração. Então, eu estou falando até 10% do peso vivo desse peixe. Então, se o peixe pesa, vou ficar com a calculadora na mão para a gente fazer essa continha, 50 gramas. Se o peixe pesa 50 gramas, vezes 3%, a quantidade de ração que eu forneço para ele por dia é de 15 gramas, tá? Então, vai ser de 15 gramas a quantidade de ração que vai ser fornecida. Não, desculpa. É 1,5 grama de ração por dia. E é claro que daí você vai multiplicar pela quantidade de peixes que você tem dentro do seu viveiro. Então, se você tem lá 10 mil peixes dentro do seu viveiro, essa quantidade vai passar a ser 15 quilos, tá? É isso. Então, você pega lá o peso vivo do peixe, multiplica pelos 10%, porque a gente está falando de uma fase de peixes, de um peixe na fase de alevinos, então 10%, até 10%, você logo vai entender por que desse 10%, multiplica por 10%, 0,050 vezes 10%. 5 gramas vezes 10 mil peixes, 5 quilos de ração. Então, 5 quilos de ração é o que vai ser fornecido para os peixes na fase de alevinos, quando eu considero até 10% do peso vivo desse animal, tá? Então, eu estou levando em consideração aqui a primeira regra, que é eu olhar para a fase de produção que esse peixe está. Então, na fase de alevinos, eu fornecer até 10% do peso vivo e multiplica pela quantidade de peixes que você tem dentro do seu viveiro. A segunda fase é a fase de juvenis. Então, os peixes são considerados ali como juvenil quando eles têm acima de 50, 60 gramas, até em torno de 200 gramas, 250 gramas, tá? Então, a gente considera o peixe como um juvenil. Então, nessa fase de juvenil, você pode fornecer
até 5% do peso vivo desse animal. Então, você vai pegar de novo. Eu tenho peixes de 200 gramas. Então, vou colocar lá, peixes de 200 gramas, vezes 5%, já não é mais os 10%, né? Então, a quantidade de ração que eu vou fornecer por dia para esse peixe de 200 gramas é de 10 gramas por dia. Multiplico por 10 mil. Vamos dizer que eu tenho 10 mil peixes dentro do meu viveiro. 100 quilos de ração por dia para esses meus 10 mil peixes que já estão pesando 200 gramas. Então, essa quantidade também, 5%, é no máximo 5%. Para os peixes que já estão na fase de engorda, então acima de 200, 300 gramas, você já pode considerar aí né, os peixinhos já na fase de engorda, você já pode fornecer no máximo até 3% do peso corporal dele. E aí sempre você faz isso. Saiba o peso do teu peixinho, então pegue peixes dentro do teu viveiro, faça biometrias. Se você não sabe o que é biometria, também a gente vai falar sobre biometrias ao longo dessas lives dos segredos da piscicultura. Então, faça a biometria, saiba o peso dos seus peixes, multiplique pela quantidade de peixes que tem dentro do teu viveiro e aí você faz o percentual. Se for alevino, até 10%, se for juvenil, até 5%, e se for na fase de engorda, até 3% do peso vivo desses animais. Então, quando eu falei lá no início dessa live que via de regra a gente trabalha com 3%, é quando eu não levo em consideração se o peixe está na fase juvenil ou se o peixe está na fase de alevino. Eu só penso lá na fase de engorda, tá ok?